A V4 está comemorando 10 anos de história e com o compromisso de honrar e impulsionar empreendedores de todo o Brasil, para comemorar essa data, vamos prestar uma grande homenagem aos super-heróis da vida real, os empreendedores brasileiros. E nesse episódio, vamos homenagear o empreendedor que mudou o mercado financeiro brasileiro, Guilherme Benchimol. A XP Investimentos revolucionou o mercado financeiro brasileiro e hoje conta com milhões de clientes que confiam e recomendam seu trabalho. Além disso, a empresa não apenas ganhou o Brasil, mas também o mundo ao ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. E todo esse sucesso começou com o sonho de Guilherme Benchimol. Só que apesar de toda a glória recente, a jornada do empreendedor começou com uma série de dificuldades. Nascido no Rio de Janeiro em 1976, Guilherme conheceu o mercado financeiro por acaso, após ver uma reportagem que mostrava o sucesso de alguns jovens brasileiros que conquistaram fortunas na Bolsa de Valores. A partir dali, ele, que teve uma vida de altos e baixos depois da separação de seus pais, percebeu que existia uma chance de ter uma vida financeira bem mais confortável. Foi assim que ele decidiu não seguir a medicina, ofício de seu pai, e decidiu migrar para a Faculdade de Economia da UFRJ. O problema é que, ao contrário do que ele achava, a graduação era muito mais orientada para a teoria do que para o mercado financeiro. E para completar, a faculdade não lhe abriu grandes portas para estágios na área. Por causa disso, ele somente conseguiu trabalhar no back-office de uma corretora, o que o deixava como uma espécie de office boy dentro do mercado financeiro. Mesmo assim, ele continuou por 2 anos até tentar empreender junto de um amigo. A ideia era vender máquinas de passar roupas a vapor, uma ideia aparentemente promissora, mas que durou pouco tempo por falta de capital dos dois. Depois de formado, Benchimol conseguiu trabalhar na área de vendas de uma startup que até então prometia revolucionar o mercado financeiro, com a proposta de oferecer a gestão de ativos financeiros através da internet, a InvestShop. Sendo o 13º membro da equipe enxuta da empresa, Benchimol vislumbrou uma oportunidade promissora, visto que a empresa era ligada ao Banco Bozano e havia a expectativa de que o negócio em poucos anos valesse mais que o próprio banco. O problema é que, enquanto o mundo todo criava grandes expectativas para o início do milênio, houve o estouro da chamada bolha das .com. Um momento de total descrença do mercado em relação às empresas ligadas à internet, que tiveram um período de enorme valorização e euforia, mas que em certo espaço de tempo perderam investidores e entusiastas, que constataram um superdimensionamento do mercado digital até então. Por causa desse problema global, que acabou com várias empresas mundo afora e que na época colocou sob risco até mesmo a Amazon, a InvestShop ficou descapitalizada, o que fez com que em pouco tempo Benchimol fosse desligado da empresa. Sem oportunidades no Rio de Janeiro, ele decidiu correr atrás do sonho de continuar no mercado financeiro e se mudou para Porto Alegre, onde surgiu a possibilidade de trabalhar como associado de uma corretora chamada Diferencial. E aos 24 anos de idade, Benchimol estava longe de chegar perto do sucesso que havia visto nas revistas. E para completar, no novo emprego, ele não via grandes oportunidades de crescimento, o que o fez voltar para o sonho de empreender. Foi assim que, em 2001, ele decidiu largar o trabalho e fundar o seu próprio escritório de investimentos. Para isso, ele conseguiu um sócio e, junto com 2 estagiárias, ele formou seu primeiro time e deu um nome ao negócio: XP Investimentos. Com uma sala com poucos metros quadrados, o escritório prometia facilitar a vida dos investidores locais, que até então estavam acostumados aos investimentos mais populares e de baixo retorno, como poupança e previdência privada. Só que, apesar da promessa ousada, os primeiros meses da XP não foram nada fáceis.
Além da dificuldade de garantir os primeiros clientes, o Brasil passava por um momento delicado, acentuado pelos receios que envolviam a eleição de 2002 e os caminhos que o país poderia tomar. Nesse cenário de incerteza, mesmo depois das eleições, os primeiros anos da XP foram de grandes desafios, especialmente pela incerteza que ainda havia em relação ao Brasil, o que fez com que no início a XP se envolvesse nas mais diferentes operações financeiras, que iam até mesmo a compra e venda de vales transporte e refeição. E assim, a empresa fazia todo tipo de operação lícita dentro do mercado. Para completar, além do cenário nacional, o trabalho da XP era também de convencer os brasileiros de que o mercado financeiro reservava grandes oportunidades e que não havia motivo para desconfiança em relação ao mercado. Foi a partir dessa dificuldade que Benchimol decidiu criar mini-cursos de investimentos para educar seus clientes e futuros clientes. Uma ideia promissora que atraiu uma série de interessados em Porto Alegre e que em pouco tempo fez com que o próprio empresário também ministrasse aulas em outras cidades, também em Santa Catarina e no próprio Rio Grande. Dessa forma, aos poucos, também foram agregados outros colaboradores e sócios que também contribuíram para essa ação mista da empresa, que ao mesmo tempo educava e administrava o dinheiro dos clientes. Foi assim que vieram escritórios associados em Caxias do Sul e em Florianópolis. Só que em poucos anos, o serviço como escritório de investimentos passou a ter um retorno muito maior do que o serviço educacional, o que fez com que fosse necessário optar por colocar todas as fichas na atividade original do negócio. Foi assim que a XP se consolidou como um escritório de investimentos e, mais tarde, como uma corretora de valores mobiliários em 2007. A transição aconteceu depois que a empresa absorveu a América Invest, então a menor corretora registrada no Brasil. Uma operação que deu ao escritório a licença de corretora e que colocou a XP em outro patamar, com um leque muito maior de operações financeiras autorizadas pela legislação brasileira. Além disso, como corretora, a XP ficou habilitada para o plano que a ajudou a conquistar o Brasil. Como havia vários outros escritórios de investimentos espalhados pelo Brasil, a XP criou uma rede de associados em que esses escritórios podiam realizar operações através da corretora XP. Uma estratégia de ganha-ganha em que os associados podiam usar os serviços e a bandeira da corretora XP e, ao mesmo tempo que colocava dinheiro no caixa da XP, também espalhava a marca por todo o país. Com uma espécie de efeito de rede, a XP multiplicou seu número de escritórios, tanto de unidades próprias como de escritórios e de profissionais autônomos, conhecidos como agentes autônomos de investimentos. Uma jogada de crescimento quase exponencial. Além desse acerto, Benchimol também implementou algumas das melhores práticas do mercado empresarial mundial. Do Banco Garantia de Jorge Paulo Lemann, a XP implementou o mesmo sistema meritocrático a partir de resultados, o que consistia em remunerações agressivas e possibilidade de se conquistar até mesmo participação societária dentro da empresa. Já do exterior, veio a ideia de transformar a XP não só em uma corretora, mas em uma espécie de shopping de produtos financeiros, que ofereceria um leque de diferentes serviços financeiros que aumentavam ainda mais o ticket médio dos clientes junto à empresa. Uma estratégia baseada na Charles Schwab, uma empresa financeira americana, cujo próprio Benchimol foi pessoalmente conhecer. Pilares e estratégias que ajudaram a XP a enfrentar a crise de 2008 e ainda aumentar e muito as suas operações, a ponto de a empresa conseguir realizar agressivos investimentos em publicidade e propaganda, em um esforço que contou com a veiculação de anúncios em novelas, revistas e até mesmo a compra de sua própria publicação, a revista digital Infomoney, pioneira no mercado e que faz parte da estrutura da XP desde o início da última década. Através dessas estratégias,
a XP ajudou na popularização dos investimentos e do mercado financeiro junto à cultura brasileira. Um trabalho que, de pouco a pouco, ajudou a introduzir milhares de investidores no mercado financeiro, mesmo antes de o assunto ser algo comum. Benchimol também replicou algumas das práticas de outros grandes empreendedores, como quando da aquisição de concorrentes pontuais, como as corretoras Clear e Rico, o que aos poucos fez com que a empresa se tornasse algo ainda maior sob o nome de XP Inc. Para completar, a XP fez um trabalho pioneiro no mercado digital ao se associar com influenciadores digitais como Thiago Nigro, o primo rico, uma estratégia que ajudou na integração da empresa ao mundo digital e que fez com que a mensagem do negócio chegasse para milhões de brasileiros através do conteúdo. Dessa forma, a corretora se tornou uma empresa conhecida nacionalmente e admirada até mesmo por aqueles que não eram seus clientes. Um retorno que, aos poucos, fez com que a XP se tornasse praticamente um banco, o que atraiu também uma série de interessados no próprio negócio em si, como o Banco Itaú, que chegou a adquirir quase metade do negócio. O movimento mostrou o tamanho do sucesso da XP, que começou como um pequeno escritório com uma promessa ousada, e que depois se tornou tão grande a ponto de se associar com um dos maiores bancos do Brasil. Só que a operação não foi o maior passo da XP. E enquanto ajudou a revolucionar o mercado financeiro no Brasil, democratizando o acesso ao mercado financeiro para investidores das mais diversas classes sociais, a XP conseguiu um feito extraordinário: abrir seu capital na Bolsa de Valores de Nova York no final de 2019. O evento marcou a glória da XP e mostrou que o sonho de Benchimol havia se tornado não só dele, mas também de uma série de investidores que se tornaram acionistas do negócio. Um marco impressionante e que ajudou a empresa a contar hoje com mais de 3 milhões de clientes. Número que não para de subir e que coloca mais de 840 bilhões de reais sob custódia do negócio. Uma marca estrondosa que mostra o enorme sucesso de Guilherme Benchimol, que, de rejeitado pelo mercado financeiro, criou o império bilionário, o que mostra o poder do empreendedorismo. E por todos os seus feitos, Guilherme Benchimol é mais um empreendedor brasileiro homenageado no aniversário da V4 Company. E para você, qual outro empreendedor brasileiro deve ser homenageado? Compartilhe conosco nos comentários.